Dores de cabeça, desgaste nos dentes, sonolência excessiva e até mesmo fadiga podem indicar um transtorno que acomete muitos brasileiros, o bruxismo. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 40% dos brasileiros têm bruxismo e as causas variam muito e vão desde uma predisposição genética até fatores sociais. Para nos orientar e tirar todas as dúvidas sobre o assunto, nós recebemos aqui na nossa casa o cirurgião bucomaxilo e implantonista Dr. Paulo Tadeu. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Argel. Boa tarde. Tudo bem? Muito bom tê-lo sempre com a gente, Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. E é um assunto que parece tão comum, porque acho que tanta gente tem falado hoje, mas muita gente confunde o bruxismo. O que ele é, doutor? Olha, o bruxismo ele é uma manifestação bucal de um ranger de dentes, mas ele tem uma origem que até hoje não é bem determinada, ela é multifatorial. Você deu uma explicação sensacional, ele tem a ver com fatores emocionais, fatores sociais, genéticos e até mesmo de alguns problemas, algumas faltas de dente ou alguma prótese mal adaptada. Então existe N fatores, né? Até mesmo pacientes com algum distúrbio como Parkinson. Eles têm mais predisposição, doutor? Não é que eles têm mais predisposição. O mecanismo do bruxismo é muito associado àquela parte dos neurotransmissores, principalmente do sistema dopamíneos, que são um sistema que entra em conflito ali e você acaba desencadeando isso, né? Principalmente os associados à dopamina, né? Exatamente. Né? Por isso que tem pessoas que falam, o pessoal tem Parkinson, ela tem algum problema, uma desordem cerebral, uma paralisia, ou alguma coisa, e ela tem essa esfregar dos dentes. Isso é bem verdadeiro, assim como pessoas que fazem uso de algumas drogas lícitas e ilícitas, né? Pacientes que usam, pessoas, né, que usam cocaína, pacientes que usam algum tipo de anfetamina, né? Eles acabam criando isso também, porque isso mexe um pouco com o sono, mexe um pouco com várias coisas. E é interessante a gente falar que existe o bruxismo, que é o ato de ranger, de esfregar os dentes. Existe o briquismo, que é o ato de apertar o dente. Eu achei que era uma coisa só. Não, a gente tem as duas coisas. Então tem pacientes que vai ter um bruxismo, que vai ficar rangendo, e tem aquele que vai ter o briquismo, que ele vai apertar. E às vezes aperta até quebrar o dente, ou aperta até você matar o nervo do dente. Uma vez eu li que o masseter é o nosso músculo mais forte do corpo, é isso? É um dos mais fortes do corpo. O masseter, a gente tem, em média, 150 quilos por centímetro quadrado de força de mordida. Nossa! O crocodilo tem 300. Olha isso! Mas olha o que ele come e olha o que nós comemos, né? O crocodilo tem que pegar a presa, tirar os pedaços, e a gente já pega com a faca e garfo, né? Na verdade, o ser humano hoje, se você for levar em consideração, nós não comemos nada mais realmente duro, né? Vou comer uma carne, qual carne que é boa? A mais mole até? A classificação das carnes, primeira e segunda, é de acordo com a maciez, né? Doutor, a gente tem umas imagens aqui que a gente estava mostrando. Sim, eu tô vendo. O que é? Aqui é exatamente isso que você falou, né? Exatamente, o apertar, o ranger, né? Vamos lá. E o bater. O bater é menos comum, né? O mais comum é realmente o ranger dos dentes e o apertar, né? Então, frente a essa situação multifatorial que causa o bruxismo, onde se encaixa o dentista nisso, né? O que acontece com o nosso dente? Então, a gente acaba tendo, o dentista, a gente vai prevenir não o bruxismo, não o briquismo, a gente vai tentar preservar os dentes, entendeu? E evitar que o paciente possa ter problemas maiores decorrentes disso, né? A gente sabe já há muitos anos que o bruxismo não é
o que causa bruxismo é uma consequência de algo que está vindo e que está sendo somatizado, né? Quando a gente pensa no sono, quem dorme bem hoje, quem consegue ter uma noite boa de sono, né? A gente fala que a melhor noite de sono é quando você tem algumas horas no sono REM. Né? Quando você faz uma polissonografia, você vê que você tem esse sono REM, seria o sono mais profundo e é aquilo que mais deixa você renovado para outro dia. Se a gente não tem, né? E o bruxismo noturno, o ranger dos dentes noturno, ele é até comum em mais de 90% da população. Olha isso. Só que esse ranger só se torna patológico, torna um problema sério, começa a ser problemático e diagnosticado, né? Quando você passa a ter mais de tantos eventos durante aquele sono antes do sono REM, que a pessoa ainda não está realmente atingindo aquele sono revigorante e por isso ela está no desconforto, no desequilíbrio, né, associada a neurotransmissores, associada à parte psiquiátrica, psicológica, e ela desencadeia todo esse ranger dos dentes. Doutor, tem perguntinhas, vamos lá. Vamos lá. Temos perguntinha pro doutor. Vamos ver aqui, ó. Renata São Bernardo do Campo. Boa tarde, tenho bruxismo e utilizo placa miorrelaxante, rígida, há meses. Porém, não tenho sentido diferença. Aperto muito os dentes, inclusive durante o dia, e sinto muitas dores nos dentes e articulações. O que posso fazer? Obrigado, Renata, pela pergunta. É o que o doutor estava falando, Nossa, né? Obrigado, Renata, pela bom. pergunta, muito boa. Realmente, a placa ela não vai resolver teu problema, infelizmente. É uma questão multifatorial, ela tem que ver o que está acontecendo. Quais são esses né? gatilhos, Quais são né? os gatilhos que está indo, e a placa tem a ideia de proteger, né? Se não está protegendo, ela está ainda forçando muito, né? Ela vai ter que tentar fazer algumas outras terapias coadjuvantes para melhorar a qualidade de sono, melhorar a qualidade de vida dela, né? A ideia do colega que pôs a placa na Renata é evitar um estrago maior, né? Se ela já está tendo dor na TM, ela talvez tenha até procurar um especialista em DTM para ver se já não causou algum problema na articulação dela decorrente disso. Porque a gente pode não saber exatamente o que vem causando o bruxismo, mas a gente sabe o que ele pode levar. Ele pode sair do lugar, doutor? Sim, você pode ter várias contextualizações. O apertar do dente é como se eu estivesse fechando uma porta além daquilo que a porta poderia fechar. Então você vai quebrar o batente da porta, que talvez fosse os dentes, ou pode até quebrar a dobradiça, que seria a nossa articulação. E com isso, esse bruxismo não tratado, né, isso vai ao longo do tempo causando vários malefícios à saúde bucal de modo geral. Dores de cabeça, dores musculares, tudo relacionado a isso, né? Mais perguntinhas. Mais perguntinhas. Vamos ver aqui mais uma perguntinha para o doutor. Da Alessandra de Florianópolis. Ótima tarde, doutor. Tem estalos na ATM. Gostaria de saber se a placa para bruxismo alivia, se usar somente na hora de dormir. Obrigado, Alessandra, pela pergunta. Olha, quando a gente pensa em placa, eu até trouxe uma placa aqui para bruxismo, né? A gente fala miorrelaxante, mas é uma placa mais para bruxismo, né? Que ela tem que ser preferencialmente rígida, que ela tem somente a função de proteção. E aí, quem faz à tarde isso, doutor, pode usar a placa também? Porque a gente faz isso acordado, não faz? E faz em outras situações. Sabe uma situação muito comum? Dirigindo. Você vai daqui para o Rio, daqui para São Paulo, trânsito, você está lá e você, quando se pega, você está, às vezes não rangendo, mas você está apertando, que seria o briquismo, você está apertando, né? Se a ouvinte que mandou a pergunta tem estalos na TM, essa placa não vai resolver. Essa placa é tão somente para te proteger os dentes. Esse estalo
vai precisar de alguma investigação maior para saber o que está acontecendo na articulação. Muitas vezes, na articulação, esse estalo representa que tem um disco de cartilagem entre a articulação, bem no meio, que ela protege o osso temporal e o osso mandibular de entrar em atrito. E esse estalo, geralmente, para nós, significa que aquela cartilagem, aquele disco cartilagem está escapando. Como acontece com o joelho, por exemplo. Como acontece com o joelho quando estala. Aí, nesses casos, ela tem que procurar, como eu falei, um especialista em DTM, que é disfunção temporomandibular, e usar uma placa que vai ajudar a reposicionar o disco no lugar. Parece a mesma coisa, mas são diferentes e tem outras ideias e tem outros propósitos, né? A gente fala em placa miorrelaxante, placa para bruxismo e quando é o estalo, são placas reposicionadoras. Que interessante. Temos um depoimento aqui, doutor. Vamos assistir. Vamos lá. Há cerca de 5 anos atrás, eu comecei a sentir umas dores na região assim, da ATM. As dores começaram bem leves e eu não dei muita importância no começo, mas com o passar do tempo foi aumentando a intensidade e eu já comecei a ter dificuldade para mastigar alguns alimentos, principalmente os mais rígidos, e chegou um ponto, e aí convivi com isso cerca de 1 ano, chegou um ponto que eu não estava conseguindo mais abrir minha boca, né, nem para bocejar. Eu tinha realmente desenvolvido uma DTM, tive que me submeter a uma cirurgia, mas eu não tinha ideia de que essas dores estavam associadas ao bruxismo. O bruxismo é uma coisa que a gente muitas vezes não sabe nem que tem, a gente não tem essa noção. E de lá para cá eu mantenho o uso da placa dentária à noite para dormir como uma forma de prevenção, para que o bruxismo não volte e não me traga outras consequências, né? E até quem sabe o mesmo problema. Doutor, e ela falou ali de cirurgia. Quando é indicado? Então, não existe uma cirurgia para o bruxismo. O que houve é que o bruxismo não tratado acaba criando condições que vão piorando. No caso dessa paciente, o que aconteceu? Acabou deslocando os discos articulares. E onde tinha o estalo. E aquele disco foi para frente, não estava fazendo mais a função dele, causando muita dor. A gente teve que fazer um procedimento cirúrgico chamado discopexia, no qual a gente repõe esse disco na posição. Interessante. Entendeu? Daí nós fixamos ele no lugar e a paciente depois começa a usar placas para ir se adaptando ao reposicionamento do disco e para parar, né, de tentar preservar todas as estruturas da mastigação. Porque quando a gente fala em mastigação, não é só o dente. É o dente, os músculos, a articulação e todos os músculos envolvidos até para suportar a cabeça. A gente não consegue mastigar, engolir se a cabeça não estiver segura, né? Então a gente tem os músculos, né, daqueles que seguram, desde dos músculos da parte inferior, que são abaixadores da mandíbula, né, os músculos elevadores da mandíbula, né, uma série de músculos que fazem parte. Então, quando a pessoa começa a ranger, que a gente fala placa miorrelaxante, é uma placa que também ajuda a dar algum conforto a essa musculatura, né? Mas é como eu estou te falando, não existe tratamento específico para o bruxismo. A gente tem que prevenir que ele traga problemas maiores. E preste atenção nos seus gatilhos, viu? Doutor, acho que a gente podia continuar falando um pouco mais sobre esse assunto numa próxima, que não seja muito tão longe. Nossa, é um assunto tão grande. Porque é um assunto que dá para falar tanta coisa, dá que eu tô com falar muita pergunta muita ainda. coisa, né? E agradeço você me chamar, né, dar a oportunidade de mostrar para o público, né, mais uma questão de saúde pública. Com certeza, e que tem a ver com o nosso emocional também. Sem dúvida. E a gente tem um recadinho para quem mora aqui na região, né, doutora? Amanhã vai ter um evento especial na clínica para quem quer alinhar os dentes, é isso? Pois é, amanhã teremos um evento na clínica sobre alinhadores, sobre odontologia digital, fluxo digital da odontologia, uma nova realidade da odontologia chegando, que já é realidade já em alguns centros,
E a gente está trazendo isso para Guará, fazendo um meeting já sobre fluxo digital e odontologia de alinhadores também. Muito Demais. legal. Então você que tem alguma dúvida, aproveita para passar lá na clínica, viu? E ó, manda mensagem também, @dr de Dr. Paulo Tadeu, tá aparecendo para você na tela. O WhatsApp é o 12 99620 9244. Doutor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e poder esclarecer um pouquinho. É um assunto muito vasto, a gente poderia ficar o dia inteiro falando, isso que eu ia falar. Mas é bom para a pessoa já saber alguma coisa, já esclarece alguma dúvida. Com certeza, eu ficaria horas conversando com o doutor. Muito obrigado.